Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Carlos Tauro na área, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos ver quem tá aí presente. Boa tarde, pessoal. Vamos lá, hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre fazer aí como fazer um... E aí, Thiago, um abraço, Thiago. Como fazer um plano de trade, né? Um plano de trade aí assertivo, de acordo com o seu gerenciamento de risco. Vamos lá, pessoal. Vamos iniciar aí. No mercado, pessoal, assim, na vida em si, como um tudo, a gente quando a gente, assim, você é empregado, você tem um chefe, né? O chefe, ele coloca regras, tem hora de chegar, tem hora de sair, tem hora de fazer tudo, né? Tem hora de todas as suas obrigações, hora do almoço, tem o que fazer, tem o que não fazer, tem as regras lá no trabalho, né? E no trade, pessoal, quando a gente está fazendo day trade, o mercado, você é você com você mesmo. Então você fica muito à vontade para fazer tudo que você quiser, inclusive se auto-sabotar. Então, o que é que um trade profissional, uma pessoa que quer viver de mercado faz? Ele pega e destrincha tudo que ele pode fazer e o que ele não pode fazer no mercado. E isso é o que vem depois configurar com todos com todos os pontos juntos, é que vem dar a consistência, né? O que eu digo é que o plano de trade, ela é a pedra filosofal do trade, para poder ter consistência em qualquer tipo de mercado que você for atuar. O plano de trade, ele é a pedra filosofal, né? Porque o quê? Ele nos dá limites, ele nos diz regras, ele nos dá objetivo, ele é responsável também pelo quê? Pela proteção do nosso capital, né? E então, pessoal, vamos começar falando aí, são 10 regrinhas, certo? 10 regrinhas que a gente praticamente coloca para poder, assim, acredito que você seguindo essas 10 regras, você sempre vai ser uma pessoa bem-sucedida dentro do mercado de qualquer tipo de mercado. Seja operando dólar, seja operando forex, seja operando índice, seja operando ações, seja operando opções. Você seguindo essas 10 regrinhas, acredito que você vai ter todo sucesso no mercado, né? Qual é a primeira regra delas, pessoal? Qual é a primeira regra de todas, pessoal? Qual é a primeira regra? Que ativo operar? Que ativo operar, né? Por que ativo operar, pessoal? Porque a gente tem hoje... E aí, Thiago, tudo bom? Tamo junto, Thiago Moreira. Por que ativo operar? Porque hoje a gente tem uma infinidade de ativos, né? De mercado futuro, você tem soja, toicinho, boi, índice, dólar, você tem tudo você tem aí, né? De mercado futuro. E quando você escolhe um ativo, você escolhe um ativo para quê, né? Pra gente não ser tipo um pato, que nada, anda e voa. Mas ele nada mal, anda mal e voa mal, né? Então, o que é que a gente, um abraço, Luci. O que é que a gente quer? A gente quer fazer um plano de trade onde a gente possa ser especialista no ativo que a gente escolher. Por quê? Porque não adianta você ter milhões de ativos para operar onde você não conhece a dinâmica do ativo, não pode ser o melhor, não sabe seus motivadores. Exemplo, saber os motivadores do ativo é muito importante para poder atuar no ativo. Então esse é o primeiro ponto, que é qual ativo operar, pessoal. A gente, Carlos, eu opero 2 ativos. Pô, não vejo problema nenhum. Mas quando estiver em determinado ativo, saiba o que você está fazendo nele, saiba o que é que você
vê nele, né? Exemplo, você ser focado, especialista em um ativo, vai fazer com que você tenha melhor desempenho. Melhor desempenho. Sabe a hora de estar atuando nele, saber a hora de não estar atuando nele, saber a hora de o que você pode fazer nele, como você pode trabalhar. Exemplo, eu mesmo, hoje eu atuo no dólar, certo? E aí atuo um pouquinho, um dia ou outro no índice, e opero o S&P, certo? S&P Petróleo dos Estados Unidos, certo? Mas, o que? O dólar, eu atuo de 8,55, que é o leilão, né? Até 11 horas. É só dólar, não tem mais outro ativo. Entendeu? E aí eu sei os motivadores, o porquê que eu ativo eu opero esse horário, e a gente vai falar mais nisso. Esse é o primeiro ponto. Escolher um ativo para ter foco, para descobrir seus motivadores, os melhores horários, descobrir tudo, estudar sobre o ativo. Isso é muito importante, certo? O segundo ponto, pessoal, o segundo ponto não menos importante é o quê? Qual o tamanho operar? Qual o tamanho operar? Porque a única certeza que a gente tem no mercado, né, é que a gente tem que começar pequeno para ir daí evoluindo, e aí com o passar do tempo, com o conhecimento que a gente vai aprendendo, o emocional que a gente vai pegando de acordo com aquele mercado, de acordo com a dinâmica, a volatilidade, que é tudo diferente, né? E cada mercado tem o seu, e a gente vai se adaptando. Então, assim, primeiro ponto, qual ativo operar? O segundo ponto, qual tamanho operar? E qual tamanho operar para os trades assim? Eu estou começando. Pô, eu daria a dica para quem está começando, trabalhar com a mão mínima. Por quê? Para aprender a operar. E não é vergonha nenhuma nisso. A gente focar no desempenho, não focar em dinheiro, não focar em resultado financeiro, focar em quê? Em aprender a dinâmica do ativo. Focar em aprender como trabalhar com esse ativo, não é isso? E para quem já está um pouco já no nível intermediário e avançado, eu botaria assim, qual tamanho operar, eu falaria já no nível de qual tamanho operar a favor da tendência, qual tamanho operar contra a tendência, qual tamanho operar se você precisar entrar e sair rápido no scalpzinho, qual tamanho operar trade para segurar, né? Um trade que a gente vai atrás de mais rentabilidade. Então, assim, seja qualquer mercado seu. Não necessariamente pode ter que ser o meu, né? O meu mercado é de dólar. Eu tenho meus motivadores, eu acho que o dólar é um ativo de motivos, é um ativo onde é muito legal se operar, mas você pode operar Forex, você pode operar índice, você pode operar o que você quiser, até opções binárias, mas você tem que saber qual tamanho que você vai operar, né? Para isso você lhe dá um direcionamento, para você saber até se você tem uma métrica, se você está indo bem, se está indo ruim, né? E o terceiro ponto, pessoal, são 10, né? São 10 mandamentos. O primeiro, né? Isso, vamos revisar o primeiro. Qual ativo operar? A gente ser focado, ter um ativo, ter um horário específico para trabalhar naquele ativo. O segundo, qual tamanho operar? A gente ser focado também em desenvolver o nosso tamanho, em saber que a gente, se é iniciante, trabalhar com a mão mínima, se é intermediário, meio termo ali, ver qual mão que vai trabalhar a favor da tendência, qual mão que vai trabalhar fazendo um scalp, qual mão que vai trabalhar para contra a tendência também, porque não necessariamente a gente pode trabalhar só a favor ou scalpzinho, contra a tendência. Também pode ser, certo? E o terceiro ponto, pessoal, qual é a meta diária de ganho? Todo mundo que vai para o mercado tem que saber qual é a meta, tem que saber o que é que o seu mercado oferece. Porque é o seguinte, quem não sabe o que quer, para qualquer caminho serve. Você concorda? Então, assim, exemplo, você vai, eu que opero o dólar, né? Minha meta de ganho hoje está em média de pontos. É 10 pontos com a mão que eu trabalho lá. Com aquele tamanho no item 2 que eu botei lá. O tamanho que eu opero. A minha média de ganhos, né? E aí, você conhecendo o seu ativo, você tem como saber a dinâmica dele e saber qual é uma quantidade de pontos,
uma quantidade de pontos, de centavos, né? Se for ações, né? Centavos aí de ações, que é factível fazer, né? Também não adianta você botar nesse item 3 aí que diz qual a meta diária, não adianta você botar, minha meta é fazer 20 pontos no dólar. Não adianta, porque vai ser muito difícil eu bater minha meta e naturalmente eu vou sair muito triste, né? Vou sair muito frustrado. Então, o bom é você ter o autoconhecimento e saber o que é possível e conhecer bem seu ativo para você saber o que é possível fazer naquele ativo. Não é isso? Tá certo? E o item 4, pessoal, é qual o limite diário de perda, né? Se a gente tem um limite de ganho, assim, eu vou lá no dólar, é meu exemplo, certo? Que eu opero dólar. Eu vou no dólar, meu gain é de 10 pontos com aquela mão lá. Meu gain é de 10 pontos com aquela mão lá do item 2, certo? Aí, qual é o meu limite diário de perda? Meu limite diário de perda é de 50% disso, 70% disso, é 7 pontos, é 5 pontos com aquela mão lá que eu trabalhei, entendeu? Porque também pra gente se controlar, a gente saber o dia que a gente não tá bem. Não é todo dia que a gente tá bem, tá fazendo uma leitura, ou que o ativo tá respeitando nossa técnica. Não quer dizer também que a gente também tá mal. Quer dizer que o mercado é soberano. E a gente tem que saber respeitar isso, né? Então, assim, a gente tem que saber equilibrar isso para poder, quando ganhar bem, satisfatório, mas também no dia de perda, perder menos que você ganha no dia de ganho. Porque aí a conta sempre no mês vai fechar, né? Isso. Então, assim, um parâmetro legal é de 70% a 50% ali, você ter um limite diário de perda, isso é um parâmetro muito bom, que com certeza fecha. Alguém que tem um desempenho aí, uma técnica que vá de 50% a 60% de acertos, faz muito bem isso, né? Faz muito, muito bem isso, né? E após atingir ou limite de ganho ou limite de perda, né? O limite de ganho, que é o item 3, que é o que é que a gente vai fazer no mercado, quantos pontos a gente vai buscar, ou limite de loss, quantos pontos a gente vai aguentar, quantos pontos a gente vai perder, a gente sair da tela, cara. Porque isso é muito importante, porque o mercado chama, ele quando você tá ali, você vai lá, operou, bateu meta. Rapaz, incrivelmente, aparece que, tomar aqui uma aguinha, aqui ó, da BTG Pactual aqui ó, BTG, um presente deles muito legal. Aí parece que o mercado chama. A gente tá operando, bateu a meta, parece que sempre tem operações boas. E aí é que a gente acaba entregando. Então, assim, é bom a gente, quando bater o limite de meta ou limite de loss, a gente sair do mercado. Simplesmente sair do mercado, acabou o dia. Um dia perfeito, dentro das regras, né? Dentro das regras. E o quinto ponto, pessoal, o quinto ponto dos 10 mandamentos. Qual o stop máximo por operação, pessoal? A gente precisa definir qual o stop máximo por operação. Exemplo, eu entrei numa operação. O que é que eu aguento para fazer aí? Diga, Leonardo, tudo bom? Grande Léo, manda um abraço aí para Fátima. Qual o stop máximo por operação? Por que stop máximo por operação? Para a gente ter um limite, exemplo. Até onde é aquele trade? Porque às vezes a gente está enviesado, vamos supor, numa compra ou numa venda, e a gente não... Às vezes o mercado já mudou, a gente pode sair ali com um stop ali no gerenciamento de risco. Então, a gente definindo esse stop máximo, seja ele qualquer tipo de mercado, a gente já sabe aonde está nosso risco. A gente, antes de entrar na operação, a gente já conhece o nosso risco. Então, isso é muito importante, muito importante a gente ter esse stop máximo por operação, né? Exemplo, no dólar mesmo, eu uso 3 pontos. 3 pontos de stop máximo por operação, não aceito mais que isso, né? Porque é minha métrica, mas você pode fazer a sua, né? Cada um tem a sua, né? Aí vamos lá. No item 6, pessoal, qual a meta de ganho por operação? Isso mesmo. Carlos, você está dizendo que cada operação eu vou ter que ter uma meta de ganho? Sim. Porque você conhecendo o seu ativo, você sabe o que tá bom para uma operação.
Você sabe o que em média ele dá quando ele configura sua entrada, quando ele dá lá seu operacional, né? Eu que opero TR não tenho setup, mas quem tem setup, quem usa gráfico, quem faz alguma coisa do tipo, ele configura sua entrada, você tem como saber o máximo. Exemplo, quem opera o índice, saber que o índice dificilmente numa operação vai dar mais de 300 pontos, 500 pontos de uma operação, ou então você faz um position no intraday, pode ir atrás, mas você precisa definir qual a meta de ganho máximo por operação. E também definir aí se, seu ativo, como você conhecendo bem seu ativo, se ele sempre te dá essa condição, né? Porque às vezes não adianta também você querer sempre sair com uma meta que só dá em alguns tipos de semana, em alguns tipos de mês, em alguns tipos de indicativo, entendeu? Então você precisa conhecer bem o ativo que você opera e se conhecer bem também, não é isso? E aí vamos lá, pessoal, para o item 7. Quantos stops seguidos eu paro de operar? Por quê? Porque, pessoal, a gente tem o stop máximo no item 4, né? Que a gente falou, né? O stop máximo por operação. O stop máximo do dia, na verdade. E o item 7, a gente vem falar de quantos stops seguidos máximos que a gente para. Por quê? Para a gente poder não chegar, para antecipar a nossa saída do mercado. Porque tem dia que não tem leitura que dê certo. Tem dia que a gente não consegue, não está bem, o mercado não está respeitando nossa técnica, ou está acontecendo alguma coisa que a gente não está enxergando. Então, exemplo, eu levei 3 stops seguidos. Eu estipulei que levando 4 stops seguidos eu paro, pronto, ok. Mas é bom você saber disso. Quantos stops seguidos você levar, você sai do mercado, para poder você estar vivo sempre pro dia seguinte. Entendeu? Sempre no dia seguinte a gente precisa estar vivo. Então, assim, a gente sempre tem que pensar nessa questão. Quanto de stop seguido a gente vai parar e aí, abraço, Eduardo, estrategista, grande estrategista. Quanto stop seguido a gente vai pegar e vai parar, entendeu? A gente vai parar com esses stops seguidos. Então, assim, é muito importante isso. Por quê? Porque isso lhe protege de ter um dia muito ruim mesmo. Exemplo, de um dia péssimo virar um dia muito ruim. Né? A gente, às vezes, exemplo, tem um dia que poderia perder, sei lá, vamos supor, R$100, R$200, e a gente perde R$1.000, R$500, quer dizer, por não se conhecer, não é isso? E aí, o item 8, né, pessoal, é o horário. Quando você tem um ativo, todo ativo tem sua dinâmica. E aí, você se especializar, qual o horário de maior liquidez desse meu ativo? Qual o horário que os motivadores dele vai gerar movimento? Porque a gente de trade, a gente precisa de quê? Volatilidade e liquidez, não é isso? Para movimento e liquidez, para poder a gente tirar algum proveito disso. Então, a gente precisa saber qual horário operar e até também qual horário não operar. Qual horário está fora. Por que qual horário está fora? Porque a gente precisa estar fora dos horários perigosos. Porque tem horário que não vai dar, não tem liquidez e você entra só para pagar o almoço. Você entra simplesmente para pagar o almoço. E isso no trade é muito ruim para quem quer ser trader profissional, não pode aceitar isso, entendeu? Então esse item 8 ele é muito importante. Ele é muito importante mesmo, que é o quê? Qual horário? Você estipular tudo. E exemplo, se seu ativo ele é propenso a notícias, exemplo, você querer operar nessa hora, porque provavelmente ele vai ter volatilidade, ele vai ter liquidez, não é isso? Então, exemplo, eu que opero dólar, meu horário de operação é muito pouco, é de 8h55 até as 11 e às vezes até as 10. Porque é onde sai a maioria de notícias, onde é um ativo de obrigações,
do item 1, o ativo que eu opero, eu sei, eu conheço o meu ativo. É um ativo de obrigações, um ativo onde a gente sabe que os players vão atuar, exemplo, vão montar posição até as 11 horas. Então, meu horário operacional é de 8h55, que começa o leilão, até as 11 horas. Acabou. Depois das 11 não opero mais dó. Certo? É isso, pessoal. Não tem muita coisa. Esse é o item 8, né? E aí vamos lá para o item 9, né? É a autoavaliação. É você, quando você, antes de sentar na cadeira aqui, ó, você se autoavaliar. Ver como você está com você mesmo. Se você brigou com a esposa, deu um chute no criado mudo, brigou com o cachorro, como você tá, se você tá com raiva, se você não tá com raiva, o que é que tá acontecendo com você nesse dia? Como é que você tá? Como é que tá seu psicológico? Se tá tudo bem, segue em frente, vamos operar, vamos fazer, vamos atuar de acordo com o que a gente sabe. Agora, se não tá, se você tá irritado, se você tá com cansaço, se não tem... não tem clima para operar, cada dia baixa seu mal. Então você não tem a obrigação de operar todos os dias. E esse item 9 é muito importante. Eu vejo que muita gente, às vezes, tem um problema em casa, acontece alguma coisa na vida, porque a vida acontece milhões de coisas que não dependem da gente, né? Com a gente. E aí vai pro mercado e tenta descontar no mercado. E já sabe com o que acontece, né? Leva a lapada do mercado e depois aí, poxa, eu levei a lapada do mercado, ó. Poxa, aconteceu isso e tal coisa, vai descontar no mercado. O mercado não aceita desaforo. O mercado não aceita desaforo. Então, é muito importante, pessoal, nesse item 9, a gente ter essa consciência, se autoavaliar, se conscientizar que estou bem para operar, estou bem, opero. Não estou bem para operar, aconteceu alguma coisa chata, hoje estou irritado demais, hoje não tô legal, hoje, estou com a indisposição. Não opera, pessoal, não opera. Porque mercado tem todo dia e cada dia basta seu mal. Tá certo? Tá bom? E o item 10, o último do item, vou tomar aqui só mais um pouquinho dessa aguinha aqui, porque falar cansa. O item 10, não menos importante, o último item dos mandamentos, né? Dos 10 mandamentos que eu chamo. O item 10 é qual o máximo de operações por dia, né, pessoal? Pessoal, pra gente poder fazer dinheiro no mercado, a gente não precisa tá entrando e saindo. Eu vejo que tem gente que, o cara me manda o relatório e fez 30 operações no dia, 50 operações no dia. O que ele pagou de taxa, emolumento, por mais que ele tenha batido meta, o que ele pagou de taxa, emolumento, corretagem, se brincar, levou tudo nas operações dele. O que ele precisa é ser mais sniper. Você precisa definir uma quantidade de operações por dia. Porque também você também aí já vai se moldando, vendo se você está num dia bom, vendo se você tem condições de fato operar nesse dia, né? Porque, exemplo, a gente cada vez mais vai melhorando nossa performance. Cada dia mais no mercado, independente de que mercado você opere, você opera fora, se você opera índice, qualquer mercado, você vai melhorando sua performance. E aí você vai vendo que você vai precisando de menos operações para bater a meta. Naturalmente, você vai diminuindo a quantidade de operações. E isso é bom. E ter paciência, né, pessoal? A gente, quando definiu o item, o máximo de operações, a gente precisa ter paciência, precisa esperar o momento certo, a hora certa, para poder pegar e dar o tiro certeiro e bater nossa meta e sair do mercado o quanto antes, né? Para preservar, né, o nosso trade, não é isso? É isso aí, pessoal. Esses foram os 10 mandamentos aí, para formar um plano de trade bem detalhado, todos os pontos, item 1, qual ativo operar, né? A gente conhecer profundamente toda a dinâmica do ativo, conhecer tudo que esse ativo tem para nos oferecer, né? Item 2, qual tamanho operar, certo? A gente tá fazendo uma revisãozinha da live. Item 2, qual tamanho operar, né? Qual tamanho operar? Você que está começando, indico operar com lote mínimo. Você que já tem experiência,
estipular um lote a favor da tendência, outro lote contra a tendência, um lote para fazer uma faquinha, né? Um scalpezinho, um lote para segurar, para você pegar um trade a mais, isso em você qualquer mercado. Item 3, né? Qual a meta diária de ganho, né? Exemplo, qual sua meta no dia? Eu estou indo lá para fazer o quê? R$200, R$500, R$400, R$600? Eu estou indo para fazer o quê, né? O item 4, qual a meta de perda? Qual a meta de perda? Foi muito boa. Que merda. Qual é o limite de perda? É o quê? 70 a 50% do que você tem limite de ganho, né? Tem limite de ganho. Então, assim, você não pode aceitar perder mais do que isso, porque quando você ganha com corretagem, você tem que pagar corretagem, emolumentos e o imposto. E quando você perde, você não pode perder mais de 70%, porque senão não vai fechar a conta no final do mês, né? Item 5, qual o stop máximo por operação? Você saber que cada operação tem um stop máximo, que com você tem que saber sim que tem um stop máximo por operação para poder lhe paudar e você de fato saber quando você está certo ou quando você está errado, né? No mercado, né, pessoal? Então, o item 7, qual a meta de ganho por operação? É você conhecer o ativo tão profundamente e saber o que é que ele pode lhe dar naquele espaço naquela sua operação, naquele seu operacional. Eu que opero TR não tenho setup, mas se você é grafista, opera Forex, tem setup, tem alguma coisa, você sabe o quanto, exemplo, o índice quando ele dá um pivô de alta, ele geralmente dá 150 pontos, dá tanto, você tem que conhecer seu ativo para poder, Tiago, um abraço, Tiago Torres, estamos junto, Tiago, grande, você precisa saber o item 6, né, o ganho máximo da operação, você precisa conhecer seu ativo para saber qual é o ganho máximo de operação. O item 7, quantos stops seguidos parar, né, a gente estipula a quantidade de stops seguidos para parar, por quê? Porque a gente tem dia que a gente tá mal e a gente não percebe. O mercado não tá respeitando nossa técnica. O mercado não tá pra gente. E a gente tem que ter esse controle para poder não ficar passageiro da agonia, né, pessoal? A gente saber até parar antes do que o item 4, que é levar o stop do dia. Quando a gente usa o item 7, a gente usa isso de maneira assertiva, né? Que a gente precisa, né? E o item 8, qual horário operar, né? Qual horário operar? No meu ativo eu opero de 8h50 até as 11, que é o dólar, mas você precisa conhecer o seu ativo, precisa saber qual o tamanho da liquidez do seu ativo, como o seu ativo se comporta com notícia, com tudo. Esse é o item 8, né, pessoal? Qual horário de operar? O meu é de 8h55 até as 11, e às vezes até as 10. O dólar dá para bater meta até as 10, não tem necessidade nem de ficar até as 11. Item 9 é autoavaliar. Toda vez que você for sentar na cadeira do trader, na cadeira que você tem, você entrar na sua baia, onde você opera em si, você se autoavaliar, pensar, pô, eu estou bem, eu estou bem psicologicamente, fisicamente e mentalmente para poder fazer trade. Tô tranquilo, tô em paz, tô sem cansaço, tô com alguma tristeza, tô sonolento, tô pensando devagar, tô com algum problema. Pô, se tiver, cara, não vai, mercado tem todo dia, cada dia basta ser mal, a gente não tem a obrigação de operar, né? A gente tem que estar 100% para operar, o mercado, day trade é mercado de alta performance. Então a gente precisa estar sempre 100% para operar. E o item 10, pessoal, dos 10 mandamentos, né, que não menos importante, é qual o máximo de operações no dia, de entrada e saída. Isso sim. Por quê? Porque a gente botando o máximo de operação, a gente também tira aquela questão de que tem dia que a gente não vai bater meta de ninguém, nem bater meta de nós. E tem dia que a gente vai ficar fazendo overtrade, aquela entrada e saída, o mercado tá andando de lado, não tem como fazer nada. Então a gente precisa também botar um máximo de operação por dia, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Esses são os 10 mandamentos. Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa aqui que queiram saber sobre o plano de trade, alguma coisa, pessoal? Vamos lá no chat aí, Tiago Falco, um abraço, Tiago Moreira, um abraço aí todo mundo. Falco, tudo bom? Tem aí, pessoal, alguma pergunta, alguma coisa que eu posso contribuir, alguma dúvida?
Tem alguma coisa aí, pessoal? Mas é isso aí. E pessoal, lembrando, né? Vamos lá, vamos aqui. Lembrando que todos esses itens do plano de trade, eles são, todos os itens, dessa forma detalhada, eles são imprescindíveis para você ter sucesso. Não existe trade de alta performance que não tem esse gerenciamento e tem alta performance. É quase impossível. Por quê? Porque ou ele tem no subconsciente, mas ele pratica isso muito bem feito. Porque trade de alta performance, ele precisa, de fato, ele precisa desses 10 itens. Desses 10 itens para poder ele performar, né? O Felipe aqui está perguntando aqui, por que Guedes mexeu com o mercado? Felipe, Guedes é o ministro da economia, né, cara? Ele hoje, a notícia que ele deu, segundo o que eu estava lendo aqui, em algumas... eu acho que foi no broadcast aqui, ele falou sobre a desalavancagem dos bancos, né? Os bancos estatais. Então isso aí diminui a questão de dívida, né? E isso é muito bom para o mercado. O mercado olha com uma maneira positiva essa questão, porque hoje a gente tem um grande problema fiscal, né? O Brasil hoje está com um problema fiscal grande, com essa questão do coronavírus, com essa questão de Maia e o governo, né, o executivo, eles estão tentando achar uma maneira aí de ficar dentro do orçamento, porque o corona aí tá acabando um pouquinho com o orçamento, quer dizer, o que se economizou com a reforma tributária, né, já se gastou com o coronavírus. Então, assim, hoje o risco Brasil, ele aumentou um pouco por causa disso, né, desse risco fiscal que a gente tem, que as contas não estão fechando e vai ter que ter uma reforma tributária e, rapaz, está bem complicado aí. Eu digo que na verdade, a economia, olhando a economia para interna, ela não seria um cenário muito tranquilo para o governo, não, hoje administrar isso, não, Felipe. Tá certo? Aí até quando ele deu essa notícia, o dólar despencou, eu acho que do 783 e foi bater no 762 com essa entrevista do Paulo Guedes, né? Sempre é assim, cara. Sempre não, né? Geralmente quando o ministro da Economia fala, o presidente fala, ele não vai falar nada que vai contra o mercado. Geralmente ele dá uma notícia boa, o índice deve ter dado uma puxada boa. Eu acho que parece que foi por 95 mil, né? Tava no 93, alguma coisa, 93,600, foi por 95 mil e o dólar caiu do 5,783 e foi pro 62, né? Mas também não adiantou muito. O dólar já voltou para as máximas, já querendo ir para os 5.800, né? Já tem casa de câmbio, inclusive, já comercializando dólar a R$6. A R$6. Incrível que pareça. Ontem estava 5,98, hoje está R$6, velho. Quanto mais tempo a gente esperar aí, quem precisar de dólar, pô, na verdade nem tem viagem, né? Com a volta dessa segunda onda do coronavírus tá acabando, né? A França decretou lockdown de um mês, a Alemanha também, com Angela Merkel, decretou lockdown de um mês. O Macron deu um depoimento lá dizendo que foi obrigado, né, a decretar um mês de lockdown. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Não temos pergunta. Tem mais? O índice subiu demais, subiu quase 1.500 pontos. Isso mesmo. Mais alguma pergunta, pessoal? Pra gente encerrar a live aí. Alguma dúvida aí sobre o conteúdo, sobre qualquer outra coisa também, pode perguntar. Sobre o mercado. Um abraço aí ao senhor Carlos Hilário. Meu pai tá assistindo a live aí. Um abraço a ele. Mais alguma pergunta, pessoal? Então pronto, pessoal, é isso aí. Quem é os traders que vão assistir isso aí, leve muito a sério isso. O mercado de trabalho, ele é um mercado de trade, levar a sério. Um trader profissional, ele precisa desses pontos,
Quem não leva, muito, quem já faz trade sabe que é muito difícil seguir esses pontos. Parece até simples, né? Parece até que são pontos que você define, que você bota lá, faz um ponto 1, ponto 2, ponto 3 até o ponto 10, parece ser simples. Mas você, quando está no mercado, você vê que não é simples, não é fácil, é uma luta diária, mas é compensador, né? É muito legal você fechar o mês no positivo, uma semana no positivo, e isso tudo só vai trazer através desse gerenciamento de risco, de um plano bem feito, de um plano adequado com o seu perfil, tá certo? Tá bom? Um abraço a todo mundo aí que tá na live, todo mundo que acompanhou, e vamos ficando por aqui, tá certo? Eu vou também postar essa live no YouTube, vai lá, vai subir pro YouTube, e um abraço, pessoal. Um abraço aí pros estrategistas, tá certo? Tamo junto e até mais. Até a próxima, pessoal.